participação dos nossos amados irmãos, mas o Senhor nos direcionou nesta noite para fazer uma reflexão com os irmãos sobre o capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Por favor, com muita calma, eu não vou cansar os irmãos, mas eu quero convidá-los para a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós leremos dos versículos 1 ao versículo de número 8. Versículo 1 ao versículo de número 8, nesta oportunidade, para refletirmos nesta noite sobre a palavra de Deus e ter as nossas vidas edificadas por ela. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 8, que diz assim na versão corrigida: Admoesto-te, pois, Timóteo, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o que digo a verdade, em Cristo não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, irmãos, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Quem pode diz amém. Queridos, sobre o que queremos refletir com os irmãos nesta noite? 7 atitudes que agradam a Deus. Repitam comigo: 7 atitudes que agradam a Deus. Nesta noite nós queremos rapidamente levar os irmãos a refletirem sobre 7 atitudes ou escolhas que agradam a Deus. E qual é a nossa intenção em ministrar esta palavra ao coração dos irmãos? Conduzi-los a uma vida agradável a Deus. Nós precisamos, irmãos, em todas as nossas ações, em todas as nossas escolhas e decisões, procurar agradar a Deus. Nossa vida deve ser uma vida agradável ao Senhor. Como servos de Deus, nós precisamos ter a preocupação de levar uma vida que agrade ao Senhor. É preciso ter o cuidado para que as nossas ações, elas glorifiquem a Deus e agradem ao nosso Senhor. Geralmente, quando nós gostamos de alguém, nós temos o prazer, a alegria e a satisfação de agradar. Quem ama, agrada. Quem ama, tem a vontade de agradar aquele a quem é direcionado o seu amor. E nós devemos estar sempre lembrando do maior de todos os mandamentos. E o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. De toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. E este é o maior de todos os mandamentos, amar a Deus. E quem ama, deseja agradar a quem se ama. E nesta noite, eu quero levar os irmãos, não somente na semana que se inicia hoje, mas toda a vida, toda a sua vida terrena, a viverem uma vida que agradem ao Senhor. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele elenca 7 escolhas, 7 atitudes que agradam a Deus. E nesta noite nós falaremos sobre elas rapidamente. A 7ª é tão importante quanto a primeira, e eu queria que você estivesse atento a todas as 7 atitudes que agradam ao Senhor. E a 7ª, tal qual a primeira, é tão importante quanto. Por quê? Porque como servos de Deus, nós teremos a preocupação de estar vivendo uma vida agradável ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Paulo admoesta a Timóteo no versículo 1, já dizendo assim: Admoesto-te, pois, Timóteo, antes de tudo,
que se façam deprecações. Aqui está a primeira atitude que agrada ao Senhor. Os irmãos vão lembrar que Timóteo era um jovem obreiro, de mãe judia, de pai grego, que servia ao Senhor nas viagens missionárias de Paulo. Certo momento do seu ministério, Paulo o encaminhou, o designou para uma igreja, para ali cuidar daquele povo. E Paulo não deixou aquele jovem obreiro à mercê da própria sorte, mas como obreiro mais experiente, Paulo agora admoesta aquele jovem obreiro a ensinar ao seu público, a ensinar à igreja que ele apacentava, a agradarem ao Senhor. E Paulo começa dizendo a Timóteo no capítulo 2, e você pode estar pensando aqui presente, ou o irmão que está em casa, existem outras atitudes que agradam ao Senhor? Sim, claro, seria impossível nesta noite elencar todas as atitudes, todos os comportamentos, todas as escolhas que agradam a Deus, mas nós podemos pelo menos começar com essas 7. Se nós conseguirmos levar em consideração essas 7 atitudes que agradam a Deus, nós já estaremos começando muito bem a nossa semana de amanhã. Nós estaremos muito bem dando continuidade à nossa vida espiritual, porque, queridos, independente do nosso tempo de cristão, independente do nosso tempo de igreja, nós não podemos jamais perder a oportunidade e nem a vontade de agradar a Deus. Quem deseja agradar ao Senhor? Então eu quero motivá-los a agradar a Deus, eu quero motivá-los a viver uma vida agradável ao Senhor. É o meu papel, é a minha função, é a minha chamada para os irmãos para este tempo, conduzir os irmãos, apacentar os irmãos, apacentar a igreja a uma vida agradável a Deus. Mas por que, pastor, eu devo viver uma vida agradável? É possível desagradar a Deus? Sim. É possível sim desagradar a Deus. É possível desagradar o Senhor? Sim. E está na Bíblia. Eu vou ler apenas um versículo, eu vou apenas citar um texto que mostra a possibilidade de desagradar a Deus. Porque nesta noite nós não estamos tratando sobre atitudes que desagradam, nós estamos tratando sobre atitudes e escolhas que agradam. Mas é importante fazer o contraponto, é importante fazer o contraditório, mostrar o outro lado também, porque é possível desagradar a Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu posso dizer que todo incrédulo desagrada a Deus, porque a incredulidade desagrada ao Senhor. Nosso pastor Robert sempre lembra na escola bíblica dominical, e eu sempre gravo que os meus pastores me ensinam, pastor Robert, pastor Hélio, pastor Anésio, pastor Humberto, pastor Sérgio, demais pastores, me ensinam nesta casa de que a mãe de todos os pecados é a incredulidade. A incredulidade leva as pessoas a desagradarem a Deus. Então, se eu quero agradar a Deus, primeiro eu preciso depositar nele a minha fé. Logo, a ausência de fé no meu coração, a ausência de fé na minha vida vai desagradar a Deus. Mas eu prometi aos irmãos que não vou tratar daquilo que desagrada a Deus. Também existe uma lista imensa de coisas que desagradam ao Senhor. O escritor de Provérbios, ele disse que 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma odeia. Um dia a gente trata sobre isso aqui, mas hoje nós queremos falar de 7 atitudes ou escolhas que agradam ao Senhor. E uma delas é deprecações. Observe que Paulo admoesta Timóteo no versículo 1 dizendo assim: admoesto-te, pois, meu filho Timóteo, antes de tudo, que se façam deprecações. E ele continua já com a segunda atitude que agrada ao Senhor: orações. E a terceira, intercessões. Numa leitura rápida e despretensiosa e desatenta, nós poderíamos até achar que essas 3 palavras estão falando da mesma coisa: deprecar, orar e interceder. Mas não. Paulo escreve essas 3 coisas para se referir a 3 coisas diferentes. Aqui nós temos 3 ações diferentes que agradam a Deus. 3 das 7 que trataremos nesta noite. A primeira é deprecação. As deprecações não é somente uma oração, não é somente uma intercessão que iremos explicar nesta noite.
A deprecação é um pedido de perdão. Você pode agora acessar a sua internet, se você quiser, e procurar no Google ou em um dicionário, e você vai encontrar um dos sinônimos para deprecação, que é uma oração pedindo perdão. Ou seja, Paulo está dizendo que reconhecer os nossos pecados e pedir perdão a Deus é algo agradável ao Senhor. Eu costumo dizer na congregação que nós somos, irmãos, uma congregação de pecadores. Do pastor ao porteiro que ali está, nós somos uma congregação de pecadores. Qual é a diferença? Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Somos pecadores? Sim. João, escrevendo no capítulo 1 da sua primeira carta universal, ele diz: se dissermos que não temos pecados, fazemos Jesus mentiroso. Logo, o sacrifício de Cristo seria em vão. Cristo somente se sacrificou, e nós lemos nesta noite, e nós lemos e voltaremos a ler, que o sacrifício de Cristo, ele tem um objetivo: perdoar os nossos pecados. Todos nós somos pecadores, e eu sempre lembro aos irmãos, nós não nos tornamos pecadores quando pecamos pela primeira vez, não. Nós não nos tornamos pecadores quando erramos o alvo pela primeira vez, não. Nós pecamos pela primeira vez e erramos o alvo pela primeira vez porque nós já nascemos pecadores. Nós somos pecadores, irmãos. Davi, escrevendo no Salmo 51, versículo 4, ele diz que em iniquidade ele havia sido gerado, e em pecado a sua mãe o havia dado à luz. Ou seja, nós fomos e nascemos com a natureza adâmica, caída, distanciada de Deus. Nós estávamos distanciados do Senhor. E Paulo agora está ensinando a Timóteo, dizendo: Timóteo, eu quero te ademoestar uma coisa, para que você faça e ensine a fazer deprecações. E o que são deprecações? Pedidos de perdão a Deus. Deus se agrada, irmãos, quando um pecador arrependido dirige a Ele a sua voz, reconhecendo os seus pecados e pedindo perdão a Deus. Ninguém pode se justificar diante de Deus por si só. A nossa justificação está em Cristo Jesus. Os irmãos vão lembrar que certo dia o Senhor contou uma pequena narrativa sobre dois homens que subiram ao templo a orar: um fariseu e um publicano. Os irmãos vão lembrar que os fariseus eram os doutores da lei, religiosos da época de Jesus, que se justificavam a si mesmos. Os publicanos, por sua vez, eram homens considerados pecadores, porque eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, eram servidores públicos, e a sua função era cobrar imposto do povo. E olha, irmãos, quando se fala de dinheiro e dos outros, ninguém gosta. Não é verdade, irmão? Falou de dinheiro, falou de imposto, falou de inflação, todo mundo já fica preocupado. E os publicanos eram aqueles que cobravam impostos. E na sua maioria, irmãos, os publicanos cobravam impostos acima daquilo que era recomendado. E eles eram pessoas não quistas, não queridas na sociedade. No entanto, Jesus contou uma pequena narrativa dizendo: dois homens subiram ao templo, um fariseu e um publicano, e dirigiram a Deus as suas orações. O fariseu disse em seu coração: ó Deus, dou dízimo de tudo quanto tenho, não sou como esse pecador publicano, e eu faço as minhas orações regularmente. E Jesus conta a história continuando dizendo: já o publicano sequer tinha coragem de olhar para o céu, batia no peito e pedia: Deus, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador, sou falho, sou cheio de defeito. E não foi o pastor Eduardo, não foi outra pessoa quem disse que quem saiu justificado daquela reunião e daquela narrativa foi o publicano, porque ele reconheceu os seus pecados. Observe, queridos, que nós precisamos ter este cuidado. Fazer deprecações é agradável a Deus. Pedir perdão ao Senhor é agradável a Ele. E nós precisamos ter a coragem de pedir perdão a Deus. E muitas vezes nós temos vergonha até de descrever o nosso pecado a Deus. Mas não precisamos ter vergonha, porque Ele já sabe. Nós precisamos ter coragem para reconhecer que Ele é misericordioso para perdoar. Por quê, irmãos? Porque até no juízo vai prevalecer a misericórdia. Diga a pessoa mais próxima de você: fique tranquila, porque no juízo... Diga para a pessoa mais próxima: fique tranquila, porque no juízo vai prevalecer a misericórdia.
Nós, irmãos, nós somos filhos da graça e da misericórdia. A misericórdia que nos poupa e a graça que nos favorece. Ora, graça é favor imerecido, misericórdia é Deus nos poupando daquilo que merecíamos. O que nós merecíamos, o Senhor nos poupou pela sua misericórdia, e aquilo que não merecíamos, Ele nos favoreceu por causa da sua graça. Quem já foi agraciado pelo Senhor nesta noite? Todos nós fomos agraciados por Deus. Nós não merecíamos, irmãos. Sequer estar aqui éramos merecedores. Sequer estar aqui éramos merecedores. Sabe por que nós estamos aqui? Porque a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou. Não é porque somos bonzinhos, não. É porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos proporcionou salvação em Jesus Cristo de Nazaré. Quem se sente salvo por Jesus nesta casa? Você é salvo, você é perdoado. Agora, estou sujeito a pecar mais uma vez? Estou. Eu posso errar amanhã? Posso. E se eu errar? Faça deprecações. Peça perdão a Deus. Por quê? É agradável a Ele. Mas pastor, somente pedir perdão a Deus é agradável? Não. As orações também são agradáveis ao Senhor. Veja, a segunda atitude que agrada a Deus. A primeira, deprecações, pedido de perdão. Segundo, as orações. Orar a Deus, irmãos, é algo agradável ao Senhor. Observe, todos nós, os jovens não estão presentes hoje, na sua maioria, alguns que estão trabalhando, não é? Produzindo, Deus abençoe, em nome de Jesus. Mas os outros estão, mas os jovens, e nós fomos que já estamos um pouquinho mais velhos, não é? E eu quero daqui a pouco fazer um agradecimento aos irmãos, daqui a pouquinho. Estamos um pouquinho mais velhos, já passamos por aquela fase do relacionamento, né? De conhecer alguém, os irmãos casados que namoraram com as suas esposas, ou suas esposas que namoraram com seus esposos. E os irmãos vão lembrar que no começo do relacionamento a gente queria conversar todo dia, a gente queria ver todo dia. A gente queria, não tinha a facilidade que tem hoje. Na minha época não tinha o WhatsApp, Facebook, não é? O que máximo que tinha é uma rede social que você não diga que conhece, porque vai revelar a sua idade. Era um Orkut, que você colocava uma estrelinha lá quando você estava gostando de alguém, colocava uma estrelinha lá dizendo que você, né, admirava aquela pessoa. Não diga que conhece a rede social, porque senão você vai denunciar a sua idade nesta noite. Não tinha as redes sociais que nós temos hoje: Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok, WhatsApp, são tantos, né, irmãos? E hoje a facilidade é muito grande de se comunicar. Mas quem ama, quem gosta, quem quer bem, quer estar se comunicando todo dia. Assim são os irmãos, os jovens que namoram hoje. Os irmãos que namoraram lá atrás queriam estar perto, queriam estar juntos, queriam estar presentes, queriam compartilhar da presença da mesma maneira com o Senhor. Quem ama o Senhor, quem quer o Senhor, quem deseja o Senhor, quem quer a companhia dele, quem deseja a companhia dele, quem quer a presença dele, quem deseja a presença dele, deve estar em contínua oração a Ele. Ora, irmãos, como eu posso dizer que amo a Deus se não tenho prazer de conversar com Ele? Como eu posso dizer que estou dependente de Deus se não tenho prazer em estar em oração com Ele, buscando a presença dEle? E Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, eu quero te admoestar que as orações, elas são agradáveis a Deus. E oração não é monólogo, oração não é falar sozinho. Tem gente que fala tanto na oração que não escuta Deus falar nada com ele. Mas nesta noite, irmãos, eu quero orientar os irmãos a fazerem as suas orações, mas pararem um pouquinho para ouvir Deus através das suas orações. Porque Deus fala com o crente na oração. Deus fala com cada um de nós quando estamos dirigindo a Ele a nossa oração. Agora eu preciso, irmãos, parar um pouquinho para ouvi-lo. Muitas vezes eu falo tanto na oração que não deixo Deus falar comigo. E quando Deus está agora se dirigindo para mim, para falar comigo, eu me levanto da oração e vou embora e deixo Deus falando sozinho. Pode acontecer isso, mas eu preciso agradar a Deus através das minhas orações. E aqui na congregação de Tambaú, nós temos orações aos domingos, no primeiro dia da semana, às 7 horas da manhã. Obrigado às minhas irmãs que trabalham na oração da mocidade aqui na congregação. Nós temos orações na segunda-feira. Obrigado às minhas irmãs da oração da segunda-feira, às 9 e às 14 horas na segunda-feira. Nós temos oração
no início do culto da terça-feira. Nós temos cultos de oração em 3 quintas-feiras, exceto no dia do culto da criança missionária. Nós temos oração nos sábados com as nossas crianças aqui, e retomaremos as nossas mini vigílias na sexta-feira. Ou seja, irmãos, a congregação de Tambaú é uma congregação que busca a Deus em oração. É oração da criança, é oração do jovem, é oração de adulto, é oração para falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus através da oração? Agradar a Deus é viver uma vida de oração. É impossível, irmão, nos dias atuais, um cristão que se preze renunciar ou negligenciar na sua vida a oração. A oração, ela é fundamental para a vida espiritual. A Bíblia está repleta de exemplos de oração. Eu vou dar um exemplo de Jesus Cristo de Nazaré. Nos momentos mais críticos da vida do Senhor, ele orou. Nos momentos mais tranquilos do Senhor, ele também orou. A oração, ela não deve estar limitada a somente os momentos difíceis da vida. A oração deve ser algo cotidiano das nossas vidas e do nosso dia a dia. Nós precisamos exercer a oração todos os dias, pedindo proteção a Deus, pedindo livramento a Deus, pedindo orientação a Deus, pedindo direção a Deus, pedindo a Ele, aleluia, a direção para a decisão que nós iremos tomar. Nós precisamos pedir a Deus a orientação. E nesta noite, se alguém chegou nesta reunião com uma decisão a tomar, uma escolha a fazer, um pedido a fazer, uma atitude a realizar, peça a direção a Deus através da oração. É Deus o maior interessado, irmão, no seu sucesso. É Deus o maior interessado no seu bem-estar. Deus é o maior interessado de que você dê certo naquilo que você está planejando para fazer. Eu vou melhorar por causa deste aleluia, por causa deste glória a Deus. Deus, Ele é mais interessado no seu sucesso do que você mesmo. Nesta noite, Deus, Ele é mais interessado, irmãos, no teu bem-estar do que você mesmo é interessado. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Deus está interessado em lhe abençoar. Agora, eu preciso agradá-lo através das minhas orações. Mas não somente fazer deprecação, não somente fazer orações, mas também intercessões. Mas pastor, não é a mesma coisa? Não. Deprecar é uma coisa, orar é outra, interceder é outra. Quando eu faço deprecações, eu peço perdão. Quando eu faço oração, eu converso com Deus. Quando eu faço intercessão, eu peço a Deus por alguém. Porque às vezes, irmãos, eu estou tão preocupado comigo mesmo que não oro por ninguém, que não intercedo por ninguém, que não falo a Deus por ninguém, que não digo a Deus por ninguém. Mas nesta noite eu preciso interceder por quem está à minha volta. E sabe por que você e eu estamos de pé nesta noite aqui? Porque tem alguém de joelhos orando por mim e por você. Pode melhorar esta adoração nesta noite. Sabe por que esta casa está de pé? Porque tem oração no domingo, oração na segunda, oração na terça, oração na quinta, oração no sábado, oração no domingo, oração na segunda, oração na terça, oração na quinta, oração no sábado. Sabe por que esta casa ainda está de pé? Porque ela é uma casa de oração a Deus. E quem ora tem resposta de Deus. Quem intercede tem resposta de Deus da parte do eterno Salvador. Deus responde intercessão, irmãos. Eu vou dar pelo menos um exemplo para os irmãos. Certo dia Deus resolveu destruir um lugar. Certo dia Deus resolveu, aleluia, destruir uma cidade, Sodoma e Gomorra, aleluia. E quando enviou os mensageiros para decidir destruir aquela casa, aleluia, ele disse: como faria tal ação sem falar com Abraão, meu amigo? Cante ao Senhor. Oh, glória a Deus. Quem intercede é amigo de Deus. O intercessor, meu pastor Humberto, é amigo de Deus. E Deus disse: vou destruir Sodoma, vou destruir Gomorra. Mas como posso fazer isso sem falar com meu amigo Abraão? Olha, irmãos, o respeito que Deus tinha por Abraão. Eu não vou fazer nada sem comunicar a Abraão. E quando se apresenta a Abraão e conta o fato para ele, Abraão diz: Senhor, irias tu destruir um lugar tendo pelo menos um justo ali? Ele disse: se tiver um justo, eu não vou destruir. Mas não tem. Dai a soia, dai a sé.
Aleluia. Mas se tiver 50, não. 45 também não. 30, não. Senhor, tenha misericórdia de mim, mas eu vou interceder mais uma vez. Se tiver pelo menos um, eu poupo o lugar por causa daquele justo que ali está. Oh, glória ao nome de Jesus. Que informação extraordinária. Deus olhando para Abraão e disse: Abraão, se tiver pelo menos um justo, eu não destruo o lugar. Glória a Deus. Você percebe a descrição de Deus? Você percebe o cuidado de Deus? Deus, irmãos, não está somente preocupado quando tem 10, 20, 30, 500, 1000. Não, uma alma para Deus é muito importante. Você pode melhorar esta adoração nesta noite. Uma vida para Deus tem muito valor. Aleluia. Não existe uma vida na terra que não seja importante para Deus. A pessoa que está do seu lado, ela tem uma importância extraordinária para Deus. Eu vou melhorar para você melhorar a sua adoração também. A pessoa que estará ao seu lado é única, é especial, e ela é alvo da graça e da bênção de Deus. Sabe o que eu estou dizendo com isso, irmãos? Se esta pessoa, ela tem a atenção de Deus, também deve ter a sua também através da intercessão. Ore pelas vidas que estão à sua volta. A intercessão, ela é fundamental, porque Abraão intercedeu a Deus e Deus tirou ali a família de Abraão que estava naquele lugar. Sabe o que é que Deus está dizendo nesta noite? A intercessão poupa vidas. Não desista da intercessão, porque ela está sendo ouvida por Deus. Você acredita que Deus tem dado vitória a pessoas que você tem intercedido? Deus tem poupado vidas através da sua intercessão. Deus tem poupado a tua família por causa da tua intercessão. Deus tem poupado os teus filhos por causa da tua intercessão. Deus tem poupado os teus parentes por causa da tua intercessão. Deus tem poupado a tua vida por causa da intercessão do Senhor. E nesta noite Ele tem resposta para a tua vida e te diz: vou responder a tua intercessão. Toca na pessoa do lado e diz para ela: se prepare para uma resposta de Deus. Deus vai te dar uma resposta ainda estes dias pela intercessão que fizestes. Quem quer agradar a Deus, interceda pelas pessoas. Aleluia. Porque, irmão, nos dias atuais nós só encontramos pessoas para criticar e falar mal. Interceder e falar bem é uma raridade. Certo escritor disse em certo dia: criticar até os tolos criticam, mas elogiar somente os sábios. Porque, queridos, elogiar é ato de sabedoria. E ele continua nesse mesmo livro dizendo: as críticas são como os pombos, sempre voltam às suas casas. As críticas sempre vão voltar para você. Eu estou estudando para estudar com os irmãos da congregação o texto do Sermão da Montanha que diz: não julgueis para que vocês não sejam julgados, porque na medida que julgares, vocês serão julgados e medidos também. As críticas são como os pombos, sempre voltam às suas casas. A casa que critica vai receber de volta a sua mesma crítica. Mas intercessão, irmãos, é fundamental. Escreva na capa da sua Bíblia: intercessão salva vidas. Aleluia. Intercessão salva vidas. Já pensou, irmãos, alguém que às vezes está passando por uma dificuldade, e aí você conhece a pessoa e vai interceder por ela? Alguém? Aleluia, glória ao nome do Senhor. Já pensou, irmãos, alguém interceder por você? Alguém interceder pela sua vida, interceder pelo seu ministério, interceder pela sua casa? O Espírito Santo é o nosso maior intercessor. Quando eu não sei orar, Ele ora a Deus por mim. Quando eu não sei pedir, Ele pede a Deus por mim. Quando eu não sei dizer, Ele diz a Deus por mim. E quando eu não sei fazer nada, Ele ora, chora e até com gemidos inexprimíveis apresenta a minha vida a Deus.
Aleluia! Quando eu não sei orar, Ele ora por mim. Quando eu não sei pedir, Ele pede por mim. Quando eu não sei falar, Ele fala por mim. Quando lhe faltar palavras, diga: Espírito Santo, fale por mim nesta oração. Porque há momento na vida do crente, irmão, que falta até palavras para orar a Deus. Mas nesta noite, o Espírito Santo está me fazendo lembrar, e eu vou lhe dizer: Ele é o teu intercessor. O Espírito Santo é o teu maior intercessor. E Ele diz: eu vou falar por você aonde você não pode falar. Aleluia, aleluia. Estão tirando até o teu direito de falar, mas Ele diz: não se preocupe, eu vou falar por você. E ninguém cala a voz do Espírito Santo. Intercessões é agradável a Deus. Quarta atitude que agrada a Deus: ações de graça. Versículo 1 ainda. E ações de graças por todos os homens. Veja, irmãos, ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa agradecida. Uma expressão dos dias atuais que está muito em voga: gratidão. Hoje nós vivemos uma época de muita ingratidão. Por mais que você faça para as pessoas, elas não reconhecem e não são gratas. Não reconhecem e não agradecem. Quer um conselho do seu amigo, seu irmão Carlos Eduardo? Não espere gratidão de ninguém. Seja apenas grato. Eu vou melhorar para você glorificar a Deus. Não se decepcione com a ingratidão de ninguém. Seja apenas grato. Não espere de ninguém agradecimento. Seja você apenas grato. Aleluia. Não se decepcione com, aleluia, a falta de reconhecimento de ninguém. Seja você reconhecedor. Aleluia. Porque, irmãos, glória a Deus, reclamar da ingratidão é uma coisa, ser ingrato é outra coisa totalmente diferente. Mas ninguém está sendo grato a mim, logo serei ingrato. Não espere gratidão de ninguém. Seja você agradecido a Deus. Outro tema que tenho estudado para estudar com os irmãos aqui é: o que vocês querem que os homens vos façam, faça você também. Ou faça você primeiro. O que você quer que as pessoas façam a você, não espere que elas façam primeiro, faça você primeiro. E agradar a Deus é ser uma pessoa agradecida. Porque, irmãos, estar do lado com alguém que reclama de tudo, que nada presta, que nada está bom, pensa numa coisa difícil, é ou não é? Imagine, irmão, você está reclamando de tudo. Me perdoe as irmãs, mas provérbio vem dizer que é melhor morar numa casa no deserto do que com uma pessoa que reclama de tudo todo dia. A murmuração. O murmurador desagrada a Deus. É Paulo quem está dizendo: quem quer agradar a Deus deve ser grato, deve ser agradecido ao Senhor. Ações de graças agradecem e agradam ao Senhor. É a quarta atitude. A quinta atitude que agrada ao Senhor, versículo 2: uma vida quieta. Uma vida quieta é agradável ao Senhor. Tem gente, irmãos, que só sabe viver no meio de confusão e problema. Se não arrumar uma briguinha na semana, não presta. Se não arrumar uma confusão no trabalho, a semana não prestou. Mas o servo de Deus que se preza deve buscar uma vida quieta e sossegada. Aleluia. Quem quer uma vida quieta nesta noite, tranquila? A tranquilidade agrada a Deus. Tem gente que é tão alvoroçada, irmãos, que alvoroça o ambiente inteiro. Quando chega, pronto, o ambiente já muda. Aleluia, o clima já é outro. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: quem quer agradar a Deus, vive uma vida quieta e tranquila. Glória a Deus. Quem crê que Deus quer tranquilidade para a tua vida? Deus, escrevendo através de Jeremias, disse: bem sei eu os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês estão esperando. E ele continua no versículo daquele capítulo 29 de Jeremias: orem pela paz da cidade para onde vos fiz transportar, porque na paz da cidade vocês terão paz. Quietude, tranquilidade e paz agrada a Deus. Irmãos, naquilo que coopera a cada um de nós, deixemos os ambientes onde frequentamos tranquilos, quietos e sossegados.
Porque é preciso, irmãos, tranquilidade, sossego e tranquilidade para a tomada de decisão adequada. Um ambiente conturbado, um ambiente de preocupação, de desespero e de desorganização não facilita a tomada de decisão. Deus nesta noite está orientando a cada um de nós a termos serenidade para a tomada de decisão. Porque às vezes eu quero chutar o pau da barraca, eu quero jogar tudo para o alto, eu quero acabar com tudo de uma vez. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: procure um ambiente tranquilo, um ambiente sossegado e quieto para a tomada de decisão. Em outras palavras, não tome decisão de cabeça quente. Não faça escolha de cabeça quente. Não faça escolha quando estiver inquieto, preocupado e angustiado. Espere o coração sossegar para tomar a decisão. Quem quer abençoar a vida nesta noite? Toca no lado na pessoa do lado e diz para ela assim: não tome decisão se o seu coração não estiver em paz. Que a paz de Deus, diga para ela que a paz de Deus seja o árbitro em seu coração. Só toma decisão se estiver tranquilo, quieto, sossegado, porque Deus se agrada da quietude e da tranquilidade. Quem acredita diz amém? Quinta atitude que agrada a Deus: sossego. Sossego. Meu pastor Hélio, até Deus descansou no 7º dia. Sossego, irmão, é fundamental. Sabe quem é o maior interessado em trazer preocupação para a sua casa? Em trazer perturbação para a sua vida? O inimigo das nossas almas. É função dele, irmão, perturbar o ser humano. Toda perturbação não vem de Deus. Toda inquietação não vem de Deus. Porque o que agrada a Deus é uma vida sossegada. O inimigo, diz nosso pastor Robert, é um roubador da paz. Mas nesta noite o príncipe da paz está repreendendo todo espírito de perturbação. Quem crê que Jesus está falando através da palavra? Espírito da perturbação, embora em nome de Jesus. Você vai chegar na sua casa hoje e dizer: na minha casa vai continuar reinando o sossego. O inimigo muitas vezes quer perturbar, quer atrapalhar, quer trazer o tumulto para dentro da casa. Mas nesta noite a palavra veio para abençoar você aqui, você em casa e a sua casa. Quando você chegar aonde você colocar a planta do seu pé, o sossego vai chegar. Em outras palavras, a perturbação vai bater em retirada através da sua presença e a presença do Espírito Santo na sua vida. Sossego agrada a Deus. E nesta noite a perturbação está repreendida em nome de Jesus. Nos dias atuais, irmãos, vivemos pessoas tão perturbadas, com ausência de paz, que querem muitas vezes tirar a própria vida. Mas nesta noite o espírito de morte também está repreendido. Eu vou repetir para que você seja abençoado nesta noite. Hoje é uma noite de vida, é uma noite de paz, é uma noite de sossego. Toda perturbação, todo espírito da morte, todo espírito de perturbação está repreendido em nome de Jesus. A vontade de morrer vai embora em nome de Jesus, e a vontade de viver vai prevalecer no coração. Quem quer viver para Deus, uma vida feliz e abençoada com Ele? O Deus da vida está na casa, o Deus da vida está na reunião, o Deus que abençoa as nossas vidas está aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. A quinta coisa que agrada ao Senhor é uma vida sossegada. A sexta coisa que agrada ao Senhor, irmãos, uma vida piedosa. Olha que coisa interessante, a gente encontra na língua portuguesa para piedade. O que é ser piedoso? Geralmente a gente ouve muito sobre piedade, principalmente nas nossas reuniões de igreja, de irmandade, de irmãos que somos. Mas o que é a piedade? O que os irmãos entendem por piedade? E aí eu tenho a preocupação, claro, não é? Eu não vou ensinar para os irmãos aquilo que não está publicamente difundido, pregado, assegurado. E aí você pode ir no dicionário da língua portuguesa, no Google, você pode ir no dicionário online da língua portuguesa e você vai encontrar que a piedade, irmãos, é a demonstração de amor. Um dos significados. Amar é agradável a Deus. Ser piedoso é manifestar demonstrações de amor.
Segundo a língua portuguesa, piedade é demonstração de amor, de afeto pelas pessoas, por Deus e pelas coisas de Deus. Obrigado, querido, Deus te abençoe. Piedade é demonstração de amor, de afeto por Deus, pelas pessoas e por aquilo que agrada a Deus, pelas coisas de Deus. Nos dias atuais, estamos vivendo momentos, irmãos, onde as pessoas estão valorizando mais as coisas do que as pessoas. Estamos vivendo um momento da vida atual onde as pessoas estão trocando as pessoas pelos objetos. Mas nesta noite eu quero levar os irmãos a viver uma vida piedosa. E viver uma vida piedosa é, em primeiro lugar, agradar a Deus, amar a Deus e amar o seu semelhante. Este é o segundo e maior de todos os mandamentos: amar o seu próximo como a si mesmo. Amar o próximo é ser piedoso. Ter afeto pelo próximo é ser piedoso. Se compadecer do próximo é ser piedoso. Ter empatia pelo próximo é ser piedoso. Logo, aquele velho ditado que diz: em primeiro eu, em segundo eu, em terceiro eu e depois de mim ninguém, não cabe na vida de um cristão, porque o cristão precisa amar o seu semelhante como ele ama a si mesmo, e acima de tudo isso, a Deus que o salvou e o perdoou. Aleluia! Ora, irmãos, a sua semana hoje vai ser mais agradável, porque você, a partir de hoje, será uma pessoa mais piedosa. E piedade é amar a Deus, é amar as pessoas e amar as coisas de Deus. Mas não para por aí. Piedade também é compaixão pelo sofrimento alheio. Ser piedoso é ser misericordioso. E Jesus ensinou no Sermão da Montanha dizendo: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não tenham medo de falar, irmãos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem perdoa é perdoado. Quem exerce misericórdia, misericórdia receberá. Quem exerce o perdão, perdão receberá. Quem exerce o amor, amor receberá. Embora você não espere, embora você não aguarde, mas você deve ser piedoso, misericordioso e amar o seu semelhante, porque isso é agradável a Deus. Amar o seu semelhante é agradar a Deus acima de todas as coisas. Mas não para por aí. A piedade, ela é mais abrangente. Piedade não é só demonstração de amor. Piedade não é somente compaixão e misericórdia, mas piedade também é ofertar a Deus o nosso melhor. Que coisa linda, irmãos. Os irmãos estão percebendo, e vou fazer um lembrete bem rápido. Quando a gente está se alimentando, geralmente a gente não conversa, não é? E a recomendação dos profissionais de saúde é não conversar enquanto se alimenta, para não prejudicar a digestão. Não é assim? É lindo ouvir a igreja aprendendo a palavra de Deus, porque piedade é também ofertar a Deus o nosso melhor. O melhor. Nesta semana nós iremos ofertar a Deus o nosso melhor. Esta semana nós iremos ofertar a Deus o nosso melhor. Vou melhorar a nossa adoração. Hoje é o dia de ofertarmos a Deus o nosso melhor. Vamos lembrar de um fato para fundamentar a explicação. 2 moços certo dia saíram para prestar culto a Deus. 2 rapazes saíram para prestar culto a Deus. O nome do primeiro era Caim, o mais velho. O nome do segundo era Abel, seu irmão. Os 2 saíram para a mesma finalidade. Os 2 saíram para o mesmo propósito: ofertar a Deus um culto. No entanto, a Bíblia vem registrar de que Deus não se agradou de um dos moços, nem daquilo que ele ofertava, glória a Deus, mas atentou o Senhor para a adoração do outro. Observe, queridos, os 2 saíram para adorar, os 2 saíram para o culto, os 2 saíram para um templo, os 2 saíram para um altar, os 2 saíram para uma igreja, mas somente uma adoração chegou no céu. Somente uma adoração saiu no céu. O que é que eu aprendo com isso? Eu posso muitas vezes vir para o culto, vir para a igreja, vir para o altar, ofertar uma adoração a Deus, mas Ele não está se agradando da minha adoração. Pode acontecer. Deus está no culto, mas somente o corpo está presente, a mente não.
está no culto, mas a alma não está presente, o espírito não está presente, e nem tampouco ofertar a Deus o meu melhor. Mas nesta noite os irmãos estão aprendendo a ofertar a Deus o seu melhor, e o seu melhor é a sua alma, a sua mente, o seu espírito e a sua verdadeira adoração, porque Jesus Cristo diz: chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em... Logo, existe adoração e mentira. Se Jesus Cristo diz que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, existe adoração e uma adoração falsa e eu preciso, irmãos, ofertar a Deus uma adoração verdadeira, que é agradável ao Senhor. Quem pode dizer amém por isso? Piedade é ofertar a Deus o nosso melhor. E Abel, irmãos, ofertou o que ele tinha de... Não oferte a Deus o resto. Não oferte a Deus o que sobrou. Não oferte a Deus o que ninguém quis. Não oferte a Deus o que as pessoas rejeitaram, porque às vezes nós trazemos para Deus o que ninguém quis. Eu não tenho nada para fazer no domingo à noite, eu vou para o culto. Eu não tenho nada para vir fazer na terça-feira, eu vou para o culto. Eu não tenho nada para fazer no domingo de manhã, eu vou para a escola. Essa adoração pode voltar para casa, não é recebida. Deus não recebe o resto de ninguém. Eu vou repetir para melhorar a sua adoração. Deus não recebe o que sobrou de ninguém. Aleluia, aleluia. Deus espera de nós as nossas primícias. Quem vai ofertar o melhor para Deus a partir desta noite? Glória. Se os irmãos saírem daqui com a preocupação de ofertar o melhor, eu já ganhei o culto e a ministração desta noite, porque piedade é buscar ofertar a Deus o nosso melhor. Glória a Deus. Não é simplesmente fazer o melhor, porque às vezes a gente não consegue fazer o melhor, mas fazer o nosso melhor. Não é ser melhor do que ninguém, mas ser o nosso melhor para Deus. Porque às vezes, irmãos, tem pessoas adorando melhor do que a gente, tem pessoas fazendo melhor do que a gente, tem pessoas mais competentes do que a gente, tem pessoas mais capacitadas do que nós. Mas se nós, irmãos, ofertarmos o nosso melhor, ninguém vai superar a nossa adoração. Sabe por quê? Porque você está dando o seu melhor. Mas o do irmão é mais bonito, mas o seu, não é o seu melhor, é bonito para Deus também. Glória ao nome de Jesus. Quem pode adorar a Deus nesta noite? Aleluia, glória ao nome de Jesus. E a última e sétima atitude que agrada a Deus: a honestidade. Observe, vou repetir as 7 e encerro na honestidade. 7 atitudes que agradam a Deus: deprecações, orações, intercessões, quietude, sossego, piedade e honestidade. Com essas 7 coisas, os irmãos estarão agradando a Deus de uma forma extraordinária.